Basicamente, eu tenho encorajado as pessoas a pensar o território a partir do valor de uso e não do valor de especulação. Eu estou buscando uma propriedade ali na região sul de Santa Catarina, depois de já ter desenvolvido um projeto e tal, ter tido um problema com a sociedade, enfim, um atraso aí de fases de vida, mas sigo procurando ali naquela região por uma série de questões que cabem ao meu contexto específico, né? Algumas são questões ecológicas mais gerais. Ali é uma região de clima mais ameno, menos quente, ao mesmo tempo não tem geada, tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano, tem um IDH interessante, tem uma questão importante com relação à possibilidade de escoamento, porque ainda tem uma população com um poder aquisitivo relativamente mais alto, tem uma proximidade com o Parque da Serra do Tabuleiro e o Parque da Serra, algumas regiões do Parque da Serra Geral, e que trazem uma âncora ecológica, né? Uma resiliência ecológica para a região. Então, tem um interesse muito grande ali, e uma vez que eu me coloquei em movimento, né, já que eu estou disposto a me mudar, eu me tornei uma pessoa itinerante durante um tempo na minha vida, morei fora do Brasil, e nessa volta, depois de quase 15 anos fora, eu percebi que eu não queria ficar no Cerrado. Por vários desafios, com incêndios, com a seca, com a possibilidade de que o Cerrado fique ainda mais seco com as mudanças climáticas, né? Então, por uma série de razões, eu estou procurando ter uma propriedade ali na área, na região sul de Santa Catarina. Recentemente eu encontrei uma propriedade lá que tem várias das características que eu preciso. Eu preciso de uma propriedade, e aqui eu faço eu chamo a atenção de vocês para que vocês não copiem o que eu estou fazendo, mas entendam os princípios por trás. Então, várias das características que eu preciso numa propriedade. Eu preciso de uma propriedade com pelo menos 4 hectares, porque um dos empreendimentos que eu já venho desenvolvendo de forma laboratorial é a questão dos ovinos. Isso vai se ligar com o nosso assunto mais tarde, hoje aqui na nossa interação da confraria. Então eu preciso de um terreno com pelo menos 4 hectares, porque isso me dá uma possibilidade, me dá uma biocapacidade, né, uma taxa de lotação de animais suficiente para fazer um empreendimento a partir disso, um empreendimento que lida com densidade nutricional, que lida com a produção de uma carne exclusivamente a pasto e sais minerais, sem uso de químicos. Essa decisão está ligada com o fato de que eu acredito que, por mais que a condição econômica das pessoas piore, a tendência é essa inclusive, as pessoas vão começar a fazer decisões que garantam o alimento que é nutritivo. E a carne é um desses alimentos, é talvez o alimento mais nutritivo, né? Então, uma das minhas estratégias de resiliência para o colapso econômico que a gente vive é ter um produto que tem um valor alto, pode ter ainda mais valor se for agregado beneficiamento, a venda direta, obviamente, e tem uma possibilidade alternativa também. Os animais, eles são ativos e eles funcionam como poupança para as pessoas que vivem no campo. Então, no caso de um acirramento ainda maior da crise econômica que a gente vive, eu acredito que é um colapso, não é uma crise, tem uma diferença aí. Esses animais e a produção e beneficiamento da carne também me traz uma possibilidade muito boa de escambo, de troca, de ser uma pessoa útil, querida na minha região, porque eu tenho um produto que mantém a saúde das pessoas. Então a propriedade precisa ter 4 hectares. Eu não faço questão de que ela tenha uma nascente, é um a mais, mas eu não faço questão e vou explicar por quê. Eu acho mais importante não ter vizinho acima, porque eu não quero ter uma água contaminada. Então, num lugar onde tem chuvas bem distribuídas, eu posso coletar água da chuva, posso ter um poço artesiano, eu posso ter estratégias de autonomia. Acho mais importante evitar o risco de alguém contaminando a minha água do que ter um riacho ou uma nascente e não ter controle do uso do território acima, dentro de uma microbacia. Então
Então, essa propriedade tem tudo isso. Ela tem um aspecto norte, ela é virada para o sol, ela tem uma estrada relativamente fácil acesso, considerando o quão ruim as estradas rurais são no Brasil. Tem um aspecto norte e já tem luz instalada, tem uma cabana de madeira feita ali e tal. E aqui vem a ilustração do nosso encontro hoje, né? Essa propriedade foi para o mercado por R$600 mil. Então, um valor aí, né? Dividido por 4, quanto que dá isso? Mais de... Deixa eu ver aqui. Matemática não é meu forte. A gente tem aí R$150 mil o hectare, né? Caro, acima do preço da região, inclusive, que varia entre 50 e 100 mil, mas é uma região que vem inflacionando cada vez mais. Essa inflação não tem a ver com o número de pessoas voltando para o campo para produzir. Essa valorização do território ali na região, ela está ligada com a especulação imobiliária. Pessoas que têm comprado propriedades para especular, né, para ganhar dinheiro com isso, e estão comprando como reserva de valor. Eu quero explicar um pouco disso. E aí eu fui vendo aqui, fui tentando negociar com uma pessoa que tem uma suposta inclinação ecológica e tal, enfim, né? E aí vem essas questões que a gente precisa entender no nosso tempo. Nós precisamos ser coerentes com os princípios ecológicos, inclusive quando a gente lida com a nossa dimensão financeira. Quando eu fui negociar, e fui fazendo outras coisas, fui vendo tal, eu tive acesso à escritura dessa propriedade. Essa propriedade foi comprada em 2022, ou seja, há apenas 4 anos, por R$150 mil. Agora, em 4 anos, essa propriedade aumentou mais de 300% o valor dela. Ela foi de 150 para 600. E aí é justificado pela valorização da região e benfeitorias. Um galpão de madeira simples, que não deve ter custado mais do que 20 mil, telha Eternit. Uma cabana com uma parte de alvenaria e uma parte de madeira, bem feita e tal, mas também não deve ter custado mais do que 100 mil. Então vamos colocar aí uns 150 mil de benfeitorias, luz e tal, e etc, né? Então 150 mais 150, uns 300 mil. Ainda assim foi para o mercado por 600. E aqui a gente precisa começar a fazer algumas contas. Um trabalhador rural da agricultura familiar na região sul do Brasil, ele ganha em média R$3 mil. Isso significa que para uma pessoa juntar o dinheiro suficiente para comprar uma propriedade dessa, ela precisa ganhar o dobro do que ela ganha hoje e ela ainda levaria em torno de 15 anos para conseguir pagar isso sem juros. Só que, na projeção da valorização atual, é provável que essa pessoa não consiga fazer isso, porque ela precisa conseguir duplicar a renda dela para conseguir juntar esse dinheiro, mas é provável que a especulação, né, e a valorização do mercado imobiliário não permita com que essa pessoa chegue nisso. Aí a gente começa a entrar em algumas questões. Vale a pena ou não vale a pena o financiamento? É arriscado para todas as pessoas, porque a gente tem uma questão muito grave econômica se passando no mundo hoje. Nós vamos passar por um impacto econômico ainda maior, a questão das inteligências artificiais, o redesenho da geopolítica, né? A volta da atuação gananciosa dos Estados Unidos nas Américas do Sul e Central. O mundo multipolar, ele vai ter um impacto muito grande aqui no Brasil e nos países latino-americanos, né? E da América Central. Então, o risco de dívida ele é grande. Ainda assim, talvez, em alguns casos de financiamento, ele seja, inclusive de financiamentos com compra coletiva né, a gente precisa aprender a se associar com outras pessoas,
não vai ter muita escapatória a não ser fazer isso, ele é menos arriscado do que não ter acesso a nenhum território. Mas aqui eu planto a primeira pergunta para as pessoas mais jovens que estão em transição. Nós precisamos da posse da terra ou nós precisamos controlar um território? Essa é uma pergunta importante. Quem traz ela em algumas questões que eu já vi, recentemente eu fiz uma entrevista com o Greg Judy, que é um pecuarista americano, ele fala sobre isso, e antes dele eu tinha visto o Alan Savory falar sobre isso também, né? Acesso à terra, garantir um acesso digno, veja que eu estou qualificando, acesso digno, é mais importante e pode ser mais ágil do que garantir uma compra. Dentro do que a gente está falando aqui, eu quero trazer para vocês uma imagem. Foi enviada para mim pelo... Participa aqui da confraria também, quem mandou isso aqui foi o André Silveira. Confirma para mim, por favor, que vocês estão vendo a minha tela. Obrigado. Eu não conheço, tá, o Corujão Investidor, não conheço o Thiago Gutiano, não conheço esses caras. Essa imagem foi enviada para mim e ela é um estudo sobre a importância da terra agrícola nos Estados Unidos. Então ele colocou assim, ó, enquanto o mercado se ilude com ativos digitais e papel moeda, os grandes jogadores estão acumulando a única classe de ativos que não pode ser impressa, terra produtiva. A segurança alimentar é a nova segurança nacional. Quem possui solo fértil e água dita as regras em um mundo de cadeias de suprimento fragmentadas. O hectare produtivo é o verdadeiro ouro com rendimento. E ele coloca num gráfico aqui um estudo que ele fez, que os ativos, né, na SP 500, que é o mercado de especulação, eles têm valorizado menos do que a terra agrícola. Por que isso está acontecendo? Ele explicou um pouquinho aqui na leitura dele, né? As pessoas têm comprado a terra como reserva de valor. As pessoas têm protegido o capital delas, os recursos que elas têm, com terra. Mas essa terra ela não está sendo produtiva. As pessoas não estão produzindo nessa terra, elas estão simplesmente comprando a terra e esperando que com o tempo ela vá valorizar. Aqui nós temos um problema. Quanto mais a terra se valoriza, mais pessoas ricas e super ricas compram a terra como reserva de valor e menos as pessoas comuns têm acesso a essa terra. É muito possível que a gente viva um estouro de uma bolha de especulação do mercado imobiliário rural. É possível. Mas também é possível que as pessoas que têm muito recurso sigam comprando e supervalorizando o território e deixando ele inutilizado. Aí nós temos uma série de riscos, né? Porque a terra garante uma segurança alimentar, mas a terra sozinha não faz isso. Quem garante uma segurança alimentar é uma cultura de ocupação territorial voltada para a produção agrícola. E aqui a gente começa a entrar no desafio que eu já desenhei para vocês. Um terreno rural de 2 a 4 hectares, custando em torno de R$500 mil, ele coloca um desafio em cima de quem compra muito grande, porque você não consegue produzir nesse território na mesma escala em que o mercado imobiliário projeta o valor de especulação. Então, a gente precisa parar de pensar assim, eu vou comprar, mas vai valorizar. A gente tem que pensar no lugar que a gente está comprando como um lugar que a gente não vai vender. Paradoxalmente, a gente tem que pensar que os empreendimentos que a gente monta ali tem que conseguir pagar o lugar de volta. E eu atendo muitas pessoas que estão empreendendo no campo e as pessoas não colocam no plano de negócio o imperativo de pagar o investimento do território de volta.
E isso precisa ser feito exatamente para a gente entender o mundo que a gente está vivendo. Esse corte que você acabou de assistir faz parte de um vídeo principal que está no canal do podcast Impacto Positivo. Você pode assistir em áudio e vídeo, mas aqui você vai clicar no link da descrição, vai te levar para o vídeo principal. Já estou com quase 8 anos produzindo muitos vídeos, muitas entrevistas sobre planejamento rural, desenho ecológico e gestão de empreendimentos rurais. Clica no link, segue para o outro canal, você vai gostar. Um abraço.